Ok, mais uma questão agora para perito criminal CESP 2013 SEG-SP, o nome do órgão, né? Bom, essa questão é uma questão de muito fácil resolução. É uma questão que em 3 segundos, 5 segundos você tem que responder essa questão na hora da prova, tá? Primeiro, olha o tamanho da historinha, é uma historinha relativamente grande, que a banca colocou aqui só para te enrolar, só para consumir o seu tempo. Não precisa você ler essa historinha, não vou nem ler essa historinha. Beleza? Você vai direto para o que importa, direto para o que está perguntando. Ó, você vai direto para cá, ó, isso aqui que importa. Tá? E você não precisa ler a historinha para responder isso aí. Veja só. O delegado poderá instaurar o inquérito policial somente caso a vítima se manifeste nesse sentido, dada a representação ser uma condição de procedibilidade para o exercício da ação penal. Tá. Perceba que, na verdade, você tem que ler só o iniciozinho da história. Porque é o seguinte, a questão tá perguntando assim, ó, o delegado pode até instaurar um inquérito, mas para ele instaurar o inquérito, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter autorização da vítima se for ação penal pública condicionada à representação. Tá? Lembra que eu expliquei? Ação penal pública incondicionada, não precisa de autorização de ninguém. O Ministério Público vai lá, ingressa com a ação penal. Antes disso, o delegado pode instaurar o inquérito de ofício. Beleza. Ação penal pública condicionada à representação. Aí o delegado só vai poder trabalhar, só vai poder investigar se a vítima autorizar. E o Ministério Público, quando receber o inquérito, só vai poder ingressar com a ação penal se a vítima autorizar. É a autorização por meio da representação da vítima ou do ofendido, tá? Beleza, você já sabia disso. Isso está no artigo 5º, inciso 1, inciso 2, parágrafo 3º do CPP. Aí temos também a ação penal, a ação penal privada. Aliás, a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Beleza? Você já sabe também. E temos ainda a ação penal privada, que não é o Ministério Público que é o titular. Não é o Ministério Público que tem legitimidade ativa, é a vítima. E temos a ação penal privada subsidiária, que é aquela que a vítima pode ingressar com a ação penal perante o juiz, se o Ministério Público ficar inerte. Enfim, voltando para a questão. Como você tem em mente esse entendimento sobre as diversas espécies de ação penal, e você sabe que a ação penal condicionada à representação do ofendido é uma ação cujo crime só poderá ser investigado pelo delegado se tiver a autorização à representação da vítima, como você já sabe disso, e isso está no artigo 5º, inciso 2, parágrafo 4º do CPP, fica fácil responder a questão, né? Que a questão está dizendo que no caso da historinha, o delegado só vai poder investigar se tiver autorização da vítima ou a representação da vítima, que é uma condição, condição de procedibilidade por exercício da ação penal. Sim, é uma condição de procedibilidade. Sem a representação, o Ministério Público não pode ingressar com a ação penal, por isso que é uma condição de procedibilidade para o exercício da ação penal. Tá? E sem a representação, nos crimes de ação penal condicionada, a representação da vítima, sem a representação, o delegado não pode investigar os fatos, não pode instaurar o inquérito, não pode iniciar o inquérito. Beleza? Porque se trata de um crime que a lei quis estabelecê-lo como de ação penal condicionada à representação do ofendido. Tá, até aqui tudo bem, a gente só revisou o que você já sabe. Beleza? Aí, veja só aqui. Uma mulher foi vítima de crime de ação penal pública condicionada à representação. Pronto, matou a questão. Precisou de ler toda a historinha? Não precisou. Tá? Você já sabe que a historinha é de uma ação, um crime de ação penal pública condicionada à representação.
Então você já sabe que a questão está correta, porque o delegado só vai poder investigar, instaurar o inquérito, iniciar a investigação, se a vítima autorizar por meio da representação. Beleza? Está corretíssima a questão. Ó, o delegado poderá instaurar o inquérito policial somente, tá certo, somente. Geralmente, quando tem a palavra somente, a questão está errada, né? Mas não, nesse caso está correta. Caso a vítima se manifeste nesse sentido, dada a representação ser uma condição de procedibilidade para o exercício da ação penal, exato. Então anote no seu caderno, ó, representação é uma condição de procedibilidade para o exercício da ação penal. Sem a representação nos crimes de ação penal condicionada, o Ministério Público não pode entrar com ação penal, o delegado não pode investigar. Simples assim. Essa representação é uma espécie de autorização da vítima para que o crime seja resolvido na justiça. Beleza. Então eu coloquei aqui o artigo 5º, inciso 2, parágrafo 4 do CPP, que você já sabe, né? Ó, nos crimes de ação pública, o inquérito será iniciado de ofício ou mediante requisição ou a requerimento do ofendido. E o parágrafo 4º vem e confirma o gabarito da questão. Fundamenta o gabarito da questão. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Ou seja, o inquérito não poderá ser iniciado sem a representação nesses casos aí. Beleza? Agora, no crime de ação penal incondicionada, aí, meu amigo, aí não precisa de autorização de ninguém, tá? O delegado pode instaurar de ofício, o Ministério Público pode entrar com ação penal de ofício sem autorização de ninguém. Beleza? Ok. Só para finalizar, saiba que, a partir de 2018, o artigo 225 do Código Penal foi mudado e o crime de estupro é um crime de ação penal pública incondicionada. Ou seja, antes de 2018, a vítima de estupro tinha que autorizar o delegado a fazer a investigação e tinha que autorizar o Ministério Público a entrar com ação penal para punir o estuprador. Hoje nós estamos em 2019, né? Então, desde 2018, essa regra mudou e hoje os estupros, a partir de 2018, não precisa de autorização da vítima para o delegado investigar, não precisa de autorização da vítima para o Ministério Público entrar com ação penal, denunciar. Porque o crime de estupro passou a ser um crime de ação penal pública e incondicionada, ou seja, não sujeita a condição de autorização de ninguém. Beleza? Ok, espero ter colaborado com informações relevantes para sua prova. Daqui a pouco a gente volta.